Começa agora mais um Fala Condomínio com Leonardo Marte. Convidada de hoje, Marcela Torquato. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Hoje nós estamos com a Marcela Torquato, da Conserminas. E ela vai compartilhar com a gente relatos, histórias, compartilhar muito conhecimento sobre como que é a prestação de serviço num condomínio, como é a gestão de um condomínio. Então, para você que faz parte desse mercado, tanto na gestão, morador também, né? Não é mesmo? Você que quer saber o momento certo, como cobrar a sua gestão do seu condomínio, como que você pode indicar serviços maravilhosos para poder aprimorar esse processo da sua convivência, não saia desse episódio, porque a Marcela vai trazer excelentes insights para nós. Marcela, o nosso muito obrigado, eu aqui como representante da Yucondô, por você estar aqui compartilhando conhecimento e estar podendo, né, falar para essa nossa turma que está sedenta por saber como que funciona, né, a Conserminas e como que funciona essa prestação de serviço do mercado condominial, tá? Fica à vontade para você se apresentar, falar da Conserminas e prestigiar esse nosso público aqui com muito conhecimento. Ei, gente, meu nome é Marcela Torquato, eu sou do interior de Minas, eu vim para Belo Horizonte para poder estudar, fazer faculdade de Direito e cair nesse mundo louco de condomínios. Eu acho muito engraçado e eu gosto até sempre de contar essa história, porque da onde eu saí, o único prédio que tinha era o da prefeitura. É muito engraçado isso. Só da prefeitura? Da prefeitura. Caramba. Minha cidade tem 9 mil habitantes. Uhum. Então, assim, o único prédio que a gente tem é da prefeitura. Lá você atuava como... Não. Não? E o engraçado é que hoje faz, acho que 7 ou 8 meses que foi colocado um elevador nesse prédio. Uhum. Então, assim, tem o prédio há muitos anos, mas... sem elevador, sem nada. E eu vim para Belo Horizonte para fazer faculdade de Direito. Eu vim há 17 anos atrás. Uhum. Meus pais me trouxeram. E nesse mundo muito louco, eu passei por diversos escritórios de advocacia. E eu terminei num que tinha prestação de serviços. Uhum. Para condomínio. Para condomínio. Ah, que legal. É. E lá, eu convivendo mais, eu tive uma oportunidade de conhecer o pessoal que comandava essa empresa, e eu recebi um convite para ir trabalhar tanto na parte administrativa quanto jurídica dessa conservadora. Uhum. Porque aqui em BH o pessoal costuma muito falar terceirização de serviço conservadora. Uhum. Conservadora e limpeza, né? Em Uhum. outros estados a gente já fala terceirização, facility, mas em BH mesmo a gente tem o nome de conservação e limpeza. Uhum. E eu fui trabalhar nessa empresa em 2014 e eu, assim, apaixonei pelo mercado. Apaixonei mesmo pelo mercado e achei bastante interessante. Comecei a conversar ali com o pessoal. Era um amigo meu. Uhum. E 2014 você falou, 2014, né? Então, de 14 para hoje, mais de 10 anos. Mais já. de 10 anos. E eu trabalhei com ele na parte mais administrativa mesmo, da conservadora. E quando foi em 2015, eu quis entrar de cabeça nesse mercado. E eu propus para esse antigo patrão meu uma sociedade. Uhum. E foi aí que surgiu a Conserminas. Que legal. E o que te chamou a atenção para você entrar nesse mercado? Porque muitas vezes a gente está trabalhando em uma empresa, né? E as coisas acontecem no dia a dia, né? Vai acontecendo, você vai trabalhando, fica 1 ano na empresa, fica 2, fica 3 e nada te desperta aquela grande curiosidade, aquela vontade de fazer algo maior. O que fez você despertar essa vontade, né? Então, na época, eu lembro assim que a diferença de como trabalhar no setor de condomínios foi a coisa que mais me chamou a atenção. Por quê? Uhum. Lá você não trabalhava com um cliente específico, você trabalha com o síndico e com os moradores daquela região ali, né? Então, daquele condomínio. E foi aí que eu falei, gente, que interessante trabalhar com esse setor. Eu gostava muito de trabalhar na parte do relacionamento ali com os síndicos. Uhum. E também da parte administrativa da empresa, mais focada mais em ajudar o síndico no dia a dia. Então, assim, eu estudava muito, sempre estudei muito, procurei na época, muitos cursos voltados. Então, eu sempre dava muita consultoria para os síndicos
voltada para a terceirização de serviço mesmo, para a mão de obra específico. Foi aí que, quando surgiu a oportunidade do pessoal falar assim, você não faz administração para a gente? Você sempre dá tantas dicas, ajuda a gente no dia a dia. Que legal. Você não tem interesse? Foi quando eu peguei o primeiro condomínio, eu nem imaginava que eu trabalharia com administração de condomínio especificamente, porque eu fazia toda a parte ali administrativa da empresa. Uhum. Quando você comentou que fazia tanto a parte jurídica, né, em um determinado momento, e também a parte da gestão. Como que era essa gestão? Né? O que é essa gestão? Quais eram essas atividades que vocês trabalhavam? Eu trabalhava muito na parte financeira, então eu tinha muito contato com o síndico, questão de boleto, nota fiscal, que passava. Boleto, cobrança dos moradores? Não, seria a cobrança mesmo do condomínio. Tá. Que é do fornecimento que a gente fazia da prestação de mão de obra. Okay, então, eu tinha esse contato com o síndico. Eu geria mesmo a parte administrativa da empresa, como contratos, a parte de comercial. Eu tinha essa parte de lidar com os síndicos no dia a dia, até para saber se estava sendo bem servida a mão de obra, se tinha algum problema, se tivesse algum problema, o foco era em mim para tentar solucionar, tanto com a funcionária que estava no setor, quanto com o pessoal da empresa. Então, eu sempre trabalhei voltada para esse lado. Entendi. E aí, teve um momento que virou uma chavinha, você falou, caramba, vamos fazer um negócio maior. Foi. Como é que aí foi virou a chave, eu falei, gente, eu acho que eu preciso virar a chave da Conserminas, e eu acho que a administração de condomínio faz toda a ligação desses dois fatores, porque a gente percebe muito hoje no mercado essa dificuldade das pessoas. Eu acredito que possa ser o mineiro, da desconfiança. Já que você está no meu condomínio há muito tempo e presta o serviço de mão de obra, por que não prestar o de administração? Eu sinto muito isso. Eu confio se fosse a mesma empresa. Você lida no dia a dia. Então, assim, você pode fazer esse tipo de serviço para mim. Então, eu comecei, no início, eu agregava os dois serviços, até num contrato só. Eu colocava a administração e a mão de obra em um contrato só. Foi quando eu comecei, peguei dois, aí começou a aparecer clientes que não eram da minha cartela. Aí eu falei, eu preciso desmembrar a empresa. A empresa continua sendo a mesma, mas eu preciso desmembrar os setores. Foi aí que eu tive o estalo, que eu comecei a pesquisar aplicativo e que eu comecei a entrar nessa parte aí de tentar desmembrar mesmo e sair um pouco da terceirização de mão de obra, porque são serviços diferentes, né? Parecidos, mas diferentes, porque na administração você trabalha o dia a dia com o síndico. A prestação de mão de obra, não, você vai lidar com o síndico só quando aquele condomínio tem algum problema. Legal. E para quem que chegou agora, se você fosse explicar qual é a prestação de serviço que a Conserminas faz hoje, né? Quem está procurando, né, contratar. Quais são os serviços que vocês prestam? Hoje a gente presta serviço de auxiliar de serviços gerais, zeladoria, portaria e administração de condomínio juntamente com síndicos profissionais. Então, a gente tem toda essa gestão de condomínios mesmo, para condomínio dentro da Conserminas. Eu tenho a parte das pessoas que lidam com o síndico profissional, não sou eu, e tenho a parte do pessoal que lida com a terceirização da mão de obra, e tenho a parte da administração que fica ao meu cargo. Hoje. Legal. Então, vou me colocar no lugar de um síndico aqui, que hoje vamos pensar assim, então eu sou síndico e no meu condomínio eu tenho a equipe de portaria, que é o próprio condomínio que contratou, então eu tenho, né, toda a equipe de portaria, zeladoria, conservação, que o próprio condomínio contratou. Vocês fazem essa gestão dessas pessoas também? Sim. Sim. Legal. E se eu quiser falar assim, puxa, nós não queremos, por uma questão de custo, estratégia, qualquer outra coisa, não queremos mais esta equipe que nós contratamos aqui no condomínio, eu, síndico. Eu gostaria de contratar terceiros. Também é possível? Sim, também é possível. Legal. A gente faz todo esse serviço. E vocês prestam toda a consultoria? Toda a consultoria, o dia a dia, para fazer certinho. Até então, a gente pega alguns condomínios hoje que eu falo muito que não é criticando e nem expondo
a parte de um escritório de contabilidade, mas normalmente o escritório de contabilidade, ele não foca em condomínios, que tem Perfeito. uma diferença. Total. Então, assim, hoje a gente pega vários condomínios que vêm de contabilidade, mas que ele paga, ali na contabilidade, eles pagam o vale alimentação do funcionário como se fosse do mercado e não de acordo com a convenção coletiva da categoria. Tem a questão de salário também, que é diferente. Então, assim, colocando no dia a dia, se você for comparar, um escritório de contabilidade é maravilhoso, mas para um condomínio, eu acredito que teria que trabalhar a administradora com a terceirizada, se não tivesse, não, o funcionário é meu. A administradora, contabilidade. Eu acho que as duas deveriam trabalhar junto para ter esse equilíbrio e não acontecer esse tipo de situação. A gente pega muito condomínio aqui, ainda hoje, assim. Caramba. E olha só, né? Você me relatando isso, eu fico imaginando o tamanho do risco que esses condomínios correm. Né? O risco de um passivo trabalhista. Imagine, você vai lá, você paga o salário... Vamos começar. O salário errado. Se você paga o salário errado da equipe a equipe que está ali no condomínio, né? De manutenção, de conservação, portaria e etc. Você paga o salário errado, pronto. Todos os meses que foram pagos errados, isso daí vai virar passivo. E impostos. E INSS, FGTS, 13º, 1/3 de férias, etc. Né? Benefícios, etc. Então, tudo isso a cada mês que passa é uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Né? Vai aumentando ali. Então, se você que está nos ouvindo e você sente que o seu condomínio está numa situação próxima dessa, né? Ou está começando a dar esses passos em falso, é importante que você esteja escutando isso, porque isso pode realmente desvalorizar o imóvel, desvalorizar o patrimônio e gerar um aumento, inclusive, nas taxas condominiais, porque vai ter que ser paga essa conta cedo ou tarde, né? Exatamente. E acaba que, normalmente, o síndico, se for síndico morador, ele pode até não entender muito. E o funcionário ali naquele momento, o funcionário pode até não entender e concordar. Mas, ao final de tudo, as pessoas sempre procuram esclarecimento, sempre procuram um advogado para saber se está ocorrendo tudo dentro da lei ali. E é aí que acontece o problema de vir os passivos, porque acontece muito. Então, assim, eu deixo bem falado assim, para o pessoal que está ouvindo a gente, que seu condomínio tem uma contabilidade e não tem junto uma assessoria de uma administradora, é importante. É importante. É importante trabalhar o dia a dia ali, os dois. Porque a administração, ela vai fazer a parte financeira, né? E a contabilidade pode fazer a parte fiscal e tudo, mas é interessante andar as duas lado a lado para quando ocorrer da questão de convenção, de mudar alguma coisa, a gente já tem essa disponibilidade, a gente procura sempre estar por dentro e poder passar isso para a contabilidade. Sim, perfeito. E essas atualizações, né, de convenção, todas essas informações, a contabilidade pode estar auxiliando, ou uma administradora pode estar auxiliando, ou uma empresa de terceirização também pode estar auxiliando, né? Exatamente. Então, é importante sempre ficar por dentro. Sim. E é por isso que eu falo que as pessoas precisam entender que o condomínio hoje, ele precisa de uma gestão. Ele não precisa só de um síndico, né? Ele precisa de uma administradora, ele precisa de um jurídico, ele precisa ter uma contabilidade, ele precisa ter um serviço de engenheiro, ele precisa ter essa gestão completa para o condomínio conseguir andar. E hoje, na experiência que você já tem nesses últimos 10 anos, mais, né, de 10 anos, você diria que o mercado hoje ele está mais profissional, então a gente encontra mais bons serviços e bons condomínios, ou ainda tem um longo caminho pela frente para a gente conseguir ajustar isso? Eu acredito que ainda tem um longo caminho pela frente. Porque se você puxa dados hoje, aqui em Minas Gerais mesmo, ainda mais de 70% dos condomínios tem síndico morador. É a grande maioria ainda. Né? Mesmo a gente vendo tantos profissionais bacanas do mercado, e tem até, eu acho que uma pesquisa mesmo, já do Brasil, que demonstra que ainda no Brasil, hoje, 30% só dos síndicos são profissionais. E eu não acredito que
tenha síndicos moradores que não são profissionais, porque hoje a gente vê muitos síndicos moradores também procurando estudo, procurando informação, querendo saber mais para poder levar isso para dentro dos condomínios, né? Te vem à cabeça algum caso de síndico que aconteceu que te marcou? Sabe, de loucuragem? De loucura? Sabe? A gente sempre tem, né? Mas eu tenho um condomínio que era síndico morador e ele não aceita o síndico profissional. Uhum. E chegou um momento que ninguém mais queria ser síndico e ele era o único que aceitava. Só que ninguém aceitava mais ele, né? Porque ele era ditador dentro, assim, do condomínio, do cachorro dos vizinhos não poderem andar, mas o dele podia. O dele fazia xixi em todos os lugares e tudo. Então, assim, era bem complicado. E aí, teve uma situação muito chata, que a síndica... a gente elegeu a síndica profissional e no dia ele levou a polícia. E demonstrou que na convenção do condomínio falava que não poderia ser síndico profissional, síndico externo, e que que a Assembleia não poderia continuar e que ele estava chamando a polícia para fazer um boletim de ocorrência. E tem disso? É realmente uma convenção? Tem convenções que falam que você não pode ser, que não pode ser síndico externo. O que acontece hoje? Caramba, é o nunca tinha visto seguinte. Até então, se você der uma pesquisada, tem síndicos, tem inquilinos que desejam ser síndicos e não conseguem, por conta da convenção. Por conta disso. Isso. Caramba. Então, normalmente a gente fala que a convenção tem que ser atualizada, né? Que é o melhor a ser atualizado. Eu já participei de algumas assembleias em condomínios que não pôde mesmo ter síndico externo, aí teve que fazer a retificação da convenção para poder deixar o síndico externo. Eu fico imaginando que tem uma grande dificuldade, muitas vezes, de você conseguir fazer uma mudança de uma convenção, principalmente quando tem aquele síndico, como você falou, né, nesse caso, um ditador, né? Tem uma pessoa que está ali e, às vezes, ela tem um monte de procuração debaixo do braço. Né? Tem um monte de procuração de vários apartamentos, que às vezes sei lá, só proprietário investidor e não está nem muito preocupado com o negócio. Está ali com um monte de procuração embaixo do braço e ela se reelege, ela segue e vai fazendo as coisas do jeito que ela acredita. E para mudar isso? É complicado. Eu já vi assembleias que um morador chegou com 14 procurações. E ele destituiu a síndica. E ele foi eleito. E aí a síndica entrou em contato comigo. Ela falou, eu gostaria de saber se isso pode acontecer. Eu falei, olha, o que acontece nesses casos a gente vai ter que fazer a gente vai ter que investigar. As 14 procurações, elas foram registradas? Tá certinho. Tá certinho, a documentação tá ok? Se sim, infelizmente, não tem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí ela falou, é porque eu acho um absurdo. Eu falei, não, absurdo mas esses 14 moradores, eles sabem o que está acontecendo dentro do condomínio? O que se passou para esse morador chegar com 14 procurações? Não tem como. Porque muitas vezes, hoje mesmo, eu conversei com um cliente que ele é inquilino e ele gostaria de saber algumas informações do condomínio. E eu disse para ele, eu falei, olha, você é inquilino, mas você pode participar da assembleia. É interessante você saber o que está acontecendo, aonde você mora. Sim. Porque muitas vezes as pessoas escutam, o síndico, ainda mais quando é síndico externo, que é o síndico profissional, as pessoas costumam falar muito mal, né? Porque ele não está no prédio o tempo inteiro. Então eu falei com ele, ele disse assim para mim, porque estão comprando várias coisas para o condomínio e está vindo na prestação de contas, no boleto. Eu falei, não, o que está vindo aí é um demonstrativo do que foi pago, mas de onde saiu o dinheiro foi do fundo. Você, como inquilino, não está pagando por esse valor, e sim o proprietário da sua unidade. Perfeito. E ele, porque a síndica não presta. Eu falei, olha, o que aconteceu nesse condomínio seu é o seguinte, ele é um condomínio novo, que a síndica, ela precisa arrecadar fundos para conseguir fazer todas as melhorias que todo mundo quer. Que precisa. Isso, então é um condomínio novo. Agora, a gente teve uma assembleia lá, foi feita a previsão orçamentária para o ano de 2025. Então, eu acredito que esse ano vão ter melhorias no condomínio. Mas o que acontece muito nesse caso? Ainda mais com condomínios que você acaba de implantar. Síndicos, eles
ainda não tem o direito de fazer nada, gente. É a construtora. Você tem um período ali da garantia e de tudo. E as pessoas acham que, nesse caso, quem é ruim é o síndico por não estar fazendo nada. Ou o síndico porque não quer resolver. Mas se você vai numa assembleia e você toma parte do que está acontecendo ali, você começa a verificar que, não, o condomínio está sem caixa, nós não queremos onerar a taxa ali mensalmente, então a gente vai fazer um fundo para poder fazer compras, para poder melhorar, né? Ter a melhoria do dia a dia. Marcela, você tocou num ponto que é muito interessante, que muitas pessoas ou não sabem ou muitas vezes confundem. E se eu falar alguma besteira aqui, me corrija, por favor, tá? A pessoa, ela é inquilina, ou seja, ela paga o aluguel para imobiliário ou para o proprietário, né, para morar ali naquele apartamento. Vou falar de apartamentos aqui. Ela é inquilina, ela está pagando a taxa condominial. Isso. E existe a taxa condominial que vem às vezes completa, né, vou falar assim, cheia, que ela paga tudo aquilo que é para despesas ordinárias e para as despesas extraordinárias. As despesas ordinárias, o inquilino, ele está pagando isso, ele tem que pagar isso. Por quê? Porque ele convive ali, ele usa elevador, ele usa portaria, garagem, etc. Todas as comodidades do condomínio, despesas ordinárias, então ele está pagando. E aí existem as despesas extraordinárias, que é o que você trouxe como um exemplo, né? A despesa extraordinária é aquilo que o condomínio vai fazer como melhoria do estabelecimento, né? Por exemplo, nós vamos precisar fazer uma nova área, um espaço de lazer, um novo espaço de lazer. E isso vai melhorar o imóvel, etc., valorizar o imóvel. Esse tipo de custo, o inquilino, né, o locatário, ele não paga esse tipo de despesa. Por quê? Porque é o proprietário que paga esse valor. Exatamente. Né? Mas muitas vezes isso aí acaba se misturando. É isso, né? Isso. E a maioria das pessoas não entendem isso, né? E nem buscam, né, saber. Então, assim, eu acho que às vezes parte do princípio que não tem tanto entendimento no condomínio, porque as pessoas também não buscam esse tipo de informação. Não buscam, exatamente. E hoje, falando isso até dos moradores e até mesmo alguns síndicos podem cometer esse deslize. Na tua visão e experiência, quais são as principais dificuldades que você vê que os síndicos têm hoje para fazer uma gestão profissional, uma boa gestão? Uma boa gestão, com certeza, é a comunicação. Com toda a certeza. Caramba. O que falta? Hoje, eu vejo assim, uma falta muito grande. Alguns síndicos não conseguem se comunicar. É uma coisa assim que eu percebo muito e com o tempo que a gente vai fazendo tanto curso, buscando tanta informação, eu percebo que alguns já buscam... eu sou síndico profissional, eu não consigo passar naquele condomínio todos os dias. Mas vão ter profissionais, vão ter pessoas ali todos os dias que podem me passar esse tipo de informação e eu possa passar essa informação para o morador. Então, começa essa falha da comunicação entre o síndico e os moradores. Então, os moradores começam a achar que o síndico não vai no condomínio. Então, assim, eu percebo muito também que a dificuldade para a comunicação também, um morador, ele não entende até onde que o ponto final dele para e começa do outro morador. Então, isso gera muita intriga. É outra coisa que os síndicos têm bastante dificuldade e a gente volta lá na parte. Comunicação. Então, assim, o que eu percebo hoje, o que mais dificulta os síndicos para eles conseguirem levar aquele trabalho deles ali para frente é a comunicação entre... tanto com eles e com os moradores. É bem complicado. E se não tem comunicação, você não consegue externar o restante das coisas, né? Porque fica bem difícil. Se o principal seria a comunicação para chegar até os moradores e eles compreenderem o que está acontecendo dentro daquele condomínio, fica muito complicado. E na tua experiência, o que você acredita que são os principais itens para uma boa comunicação? Eu acredito que hoje o WhatsApp é uma excelente forma de comunicação, mas com ressalvas, porque senão você não consegue, né? Porque você vai fazer uma comunicação específica, gera um conflito maior. Então, eu acho que os síndicos, eles precisam ter esse entendimento, né? Eu acho que o entendimento da leveza de como eu vou passar essa informação. Como essa informação vai chegar até os meus condôminos. Eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que a gente conseguir levar modernidade, tecnologia para dentro desses condomínios, para a gente conseguir melhorar essa comunicação. Eu brinco muito com os síndicos que eu faço consultoria aqui. Gente, a gente está com o telefone na mão 24 horas por dia.
Por que que você não pode ir no condomínio, fazer seu serviço lá, pegar, gravar um vídeo? Grava um vídeo, sabe? Demonstra pro seu morador, eu estive aqui, a gente resolveu esse problema, manda isso no grupo de WhatsApp, dispara nos aplicativos que você tem disponibilidade. Eu acho que a demonstração vai ser um facilitador muito grande. E muitos síndicos ainda acreditam que não tem tempo para fazer isso, mas são coisas simples que facilitam o dia a dia. Eu vejo que o morador, quando ele está morando, né, seja o proprietário ou o próprio inquilino, quando ele entra no condomínio, várias coisas ficam transparentes na frente dele. Por exemplo, vamos simular aqui um dia a dia de um morador, né? Então, o morador, ele foi lá, ele acordou, e aí ele foi lá, fez seu café, tudo certo, e aí ele foi trabalhar, presencial, por exemplo. Daí ele abriu a porta da casa dele, pegou o elevador, desceu até a garagem, pegou seu carro, e saiu pela garagem e beleza, começou a ir na rua e foi pro seu trabalho, beleza. Trabalhou, aí ele voltou, fez exatamente o caminho contrário. Então ele chegou até a sua casa, abriu, né, o portão, pegou o elevador, subiu, foi até a sua residência e estava tudo, né, tudo beleza. Só nesse trajeto que eu mencionei aqui, várias coisas que são de responsabilidade da gestão do condomínio aconteceram e estavam funcionando. Os moradores, eles acabam não percebendo isso, porque ficou transparente, né? É como se eles não tivessem visto todas aquelas coisas funcionando. Por exemplo, só nessa narração que eu fiz, funcionou o elevador, funcionou a luz do corredor, funcionou a portaria, funcionou a própria garagem, funcionou todo o caminho que ele fez, a trajetória. Provavelmente, o recolhimento do lixo e o descarte foi feito de maneira adequada. Tudo isso funcionou perfeitamente. E ele não viu esse tipo de coisa. Ele não percebe. Ele não percebe. Ele só percebe, você sabe quando, né, Marcela? Quando para de funcionar. Quando para de funcionar. E é muito... eu acho bem engraçado toda essa história que você diz, porque quando falta energia dentro da casa dele, ele procura o síndico. Aí você fica, gente... Muito bom. Mas né, você tem que procurar... Você pagou a conta? Tem que procurar a operadora, quem opera na sua região, né? Aqui em Minas é a CEMIG. A CEMIG opera, tá funcionando, a Copasa tá funcionando. Eu acho muito engraçado, assim, que a gente participa de vários grupos e aí os síndicos muitas vezes mandam os relatos. Síndica, minha água parou. Tá, mas aqui, a Copasa mandou uma informação falando que não teria água. Você economizou? Não. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, elas não querem saber o que acontece dentro do condomínio. Só que a gente precisa começar a tentar enxergar que é onde a gente mora, é o nosso lar, né? Sim. Quantas pessoas buscam o lar próprio hoje? Sim, sim. E assim, depois que entra para dentro do condomínio, elas esquecem toda essa luta, porque o interessante seria trabalhar junto com aquela gestão que acontece ali. Sim. Eu brinco muito que o condomínio é uma comunidade. Se você não está preparado para viver em comunidade, não compre um apartamento. Perfeito, porque muita coisa vai acontecer ali, né? Muita coisa. E é coletivo, né? Então, se faltar água, vai faltar água para todo mundo. Se a energia acabar na rua, vai acabar a energia para todo mundo. Não é só você que está com aquele problema. Exatamente. E essas situações, passando insights aqui para moradores, essas situações elas vão acontecer cedo ou tarde. Cedo ou tarde vai acontecer uma infiltração. Por quê? Porque as coisas não duram para sempre, né? Exato. Então, um cano, alguma coisa ali vai ter problema. Seja você causando esse problema ou não. Vou contar um relato aqui para você, Marcela, que eu nunca mais faço do jeito que eu fiz. Eu comprei uma vez um filtro de água. E aí, eu comprei um filtro de água, e aí aqueles filtros de água que você tira da torneira mesmo, né? Ali, daí você coloca o caninho ali e conecta ele, beleza. Só que para eu conseguir fazer esse processo, eu tinha que entrar dentro da pia. E tava num canto, tava num lugar ali muito difícil, de difícil acesso. Mas eu falei, não... Só um furinho. Eu não vou contratar ninguém para fazer esse negócio aqui, eu vou fazer, né? Eu pensei. E beleza, e fui eu fazer esse negócio. E beleza. Olha, se arrependimento matasse... Meu Deus do céu. Ó, eu não tinha a ferramenta adequada. Eu não sabia comprar a veda rosca, eu não sabia fazer os negócios direito. Eu tentei fazer, e a moral da história que aconteceu foi a seguinte, que eu descobri que naquele momento existiu, né, naquele apartamento, um registro de água que não fechava completamente.
Nossa. Aconteceu isso comigo. Então eu fui fazer o procedimento, falei, não, vamos fechar o registro. Fui lá, fechei o registro, tá tudo certo, vamos começar a fazer. Quando eu tirei o negócio, eu vi que o registro não estava fechado por completo. E ele não jorrava, mas era daqueles que ficava, sabe, constante. O que eu fiz? Eu pensei, falei, não, beleza, vou aqui, vou colocar um pano, sei lá, fazer alguma coisa. E maravilha. Fui fazer outras coisas, comprar veda arroz, né? Beleza. Quando eu volto para casa, tá uma poça enorme. E eu fiz tudo na melhor das intenções. Então, se você vai ter um vizinho como eu, provavelmente você vai ter infiltração embaixo da casa. E aí você vai ter essas situações que a Marcela tá falando pra gente, de convívio, que cedo ou tarde vão acontecer. Sim. Né? Vão acontecer. Eu acho que para a comunicação, ela ter todo esse propósito aí de ter ida e vinda, todo mundo tem que querer, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito e que eu bato muito na tecla. Morador, condômino, você precisa entender que o condomínio tem regras, tem várias nuances que vão levar o seu dia a dia, às vezes, a um lugar maravilhoso e às vezes ao estresse extremo. E é normal, né? Normal. Como se fosse numa casa. É isso mesmo. Eu brinco muito que as pessoas esquecem de dar manutenção, de fazer. Mas você não faz isso na sua casa quando você mora sozinho? Então, é a mesma coisa dentro do condomínio. Exatamente. Né? E para quem quer melhorar a parte de comunicação, seja você morador que quer tirar dúvida, né? Alguma coisa que você quer saber sobre o seu condomínio, ou você que faz a gestão do condomínio, seja numa administradora ou como síndico, e você quer tirar dúvidas ou precisa revisar um texto, precisa, né, de alguns insights, você já deu uma olhada na Cindy? A Cindy é a inteligência artificial da Yukondo, que vai ficar aqui embaixo. E você já está no Zap ali, você vai conseguir falar com ela diretamente no Zap e tirar dúvida, saber como se comunicar com os moradores, fazer um edital. Você vai poder consultar várias coisas que a Cindy vai entregar para você de mão beijada. E sabe quanto que isso custa para você? Nada. Dá uma olhada lá, dá uma olhada aqui, adiciona a Cindy como seu contato aí dentro do WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair compartilhando nos grupos, vai fazer um monte de coisa. Pode ficar à vontade, utiliza e melhore a gestão do seu condomínio. Marcela, para a gente entender também na parte de contratação, né, de terceiros, onde que você vê que a equipe de gestão normalmente erra na contratação? O que falta ali para eles? Hoje, tendo 10 anos nesse mercado de contratos, prestação e tudo, eu percebo assim que onde há mais falha é no preço. No preço? Uhum. As pessoas sempre vão preferir o menor preço. Uhum. E é aí que está o problema. Porque se o mercado está ali numa média e tem várias empresas que oferecem o menor preço, elas vão conseguir manter o alto padrão de atendimento que você deseja sempre? Dificilmente. Não vai acontecer. Né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa olhar muito para o nosso dia a dia mesmo. Sempre o que eu compro mais barato funciona. Não, às vezes vai funcionar por um tempo. Mas, assim, é a maior dificuldade que eu vejo hoje. A gente manda uma proposta de terceirização de mão de obra e aí a pessoa fala, qual desconto você pode me dar? E aí eu te digo, como eu vou dar desconto se eu trabalho com pessoas, né? Eu tenho que pagar os encargos dessa pessoa, eu tenho que entregar tudo aquilo ali que está na lei para essa pessoa. Então, eu percebo muito hoje, assim, que a maior dificuldade de você entregar na prestação de serviços da área condominial é o preço. As pessoas vão muito pelo menor preço. Já ouvi muito assim, sua empresa é excelente, foi uma indicação, mas o seu preço é o maior. Você pode me dar um desconto? O que você fala nessa hora? Infelizmente... Não vou pedir o que você pensa. O que você fala? Se eu te dissesse, não vou ser hipócrita. Há 5 anos atrás, eu tentaria... entender o que acontece naquele condomínio e tentaria baixar o preço do meu serviço. Com esses 10 anos de mercado, hoje eu percebo que se eu cobro barato, eu não vou entregar um bom serviço. Então, eu não vou cobrar o preço que aquele cliente deseja. Porque a conta não fecha, né? Porque a conta, no final, ela não fecha. E muitas vezes, a gente, por cobrar mais barato, não consegue entregar aquele serviço que aquele condomínio merece, e aí gera, né,
N coisas, tanto para o síndico quanto os moradores, e aí a reclamação vem dobrado em cima das empresas. Sim. Então, assim, é o que eu falo muito, gente, prestador de serviço, não dê desconto. Demonstre que você é bom no que você faz e que o que eles vão pagar vai ser o necessário para você prestar um excelente serviço e você voltar lá várias vezes. Marcela, agora falando, né, de empreendedora para todos os empreendedores que estão nos ouvindo aqui, tá? Você presta serviço, né? Então é diferente de eu chegar e mostrar para a pessoa, olha, essa caneta ela é melhor por causa disso, pega ela para você ver, né? É diferente, é uma prestação de serviço de um negócio que a pessoa nunca viu ou ela nem sabe. Para aqueles empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, como que você recomendaria que elas conseguissem mostrar, numa prestação de serviço, conseguissem mostrar o valor de fato que elas geram? Porque às vezes você já deve ter passado por isso milhares de vezes, e aí você está com a proposta ali na frente, a pessoa te olha, qual que é o desconto? Né? Igual o caso que você relatou. Legal, como que eu vou conseguir mostrar esse valor que eu gero? Como que você indicaria para esses empreendedores e empreendedoras que estão aqui com a gente? Eu acredito que o demonstrar no dia a dia é o importante, mas eu acho que você mostrar a verdade, falar, olha, eu não consigo te entregar por esse valor, por X, Y, Z. Mas se você me contratar, eu vou, durante tanto tempo, te demonstrar que aquela contratação ali, ela era viável para o seu condomínio. Porque uma coisa assim que eu penso muito também no quesito, né? Eu sou empreendedora, eu preciso demonstrar o meu valor, mas com serviço, como eu vou demonstrar o meu valor? No dia a dia. No dia a dia. Você consegue você só consegue entregar no serviço no dia a dia. Então, assim, não tem jeito, difícil, não tem como. né? É difícil. Não tem como. É a mesma coisa. Eu posso mostrar esse telefone aqui, ele é lindo. Você tá vendo ele ali. Mas o dia a dia, como eu vou te entregar o meu serviço, como eu te demonstro, como eu trabalho, como eu lido no dia a dia, é o meu diferencial. Sim. Agora, não adianta você querer copiar outras pessoas. Porque fulano faz assim, vou fazer igual, porque vai dar certo. Se tá dando certo para fulano. Ninguém é igual, não tem jeito. Então, assim, acho que tem que ser verdadeiro. Eu acho que o ponto-chave do empreendedor não mostre aquilo que você não possa entregar. Porque é aí que dá errado. É aí que as pessoas normalmente, mas as minhas coisas não dão certo. Não dão. Porque você entrega uma coisa e está falando que vai entregar outra. Então, assim, eu acredito que a prestação de serviço, por muito tempo, eu vi essa dificuldade no mercado. Hoje eu recebo indicações, eu faço tráfego pago, faço tudo, mas assim, eu recebo muita indicação pela qualidade do meu serviço. Perfeito. Pela qualidade do meu serviço. E só o tempo vai demonstrar isso. É um degrau a cada dia. E a gente consegue modificar aquela, né, quem quer, a gente consegue modificar aquele dia a dia ali. Então, assim, essa parte é o dia a dia mesmo, é um degrau por dia, é você demonstrando o seu serviço, demonstrando que você está ali, o que você pode fazer por aquele condomínio. Eu acho que é o mais sensato. A gente vê muito, Léo, no dia a dia, as pessoas, porque na minha empresa eu entrego isso, entrego aquilo, e no final não entrega nada daquilo, entendeu? Então, assim, eu prefiro até me retirar. Hoje eu não entro em qualquer condomínio, eu prezo muito por isso, o pessoal me pede muita proposta. Essa semana mesmo eu indiquei clientes para vários colegas meus, porque aquele não é mais o tipo de serviço que eu quero entregar, sabe? Eu quero um serviço de qualidade. Para me ter um serviço de qualidade, eu preciso de vários âmbitos naquela questão ali. E uma delas é o preço. Perfeito. Então, eu não posso mais... Eu não quero entregar um serviço ruim. Perfeito. E conseguir... Você falando, me veio um insight que também a empresa a prestadora de serviço, né, os empreendedores conseguirem pegar qual é o nicho que eles conseguem trabalhar. Qual é o nicho. Né? É super interessante Porque isso. senão você fala assim, não, eu atendo a todos e a todo mundo. Olha, talvez até funcione por uns meses ali, mas no longo prazo isso tende a trazer problemas. Traz muito problema, você fica
extremamente estressado, começa a não ter saúde, não ter nada. Por quê? Porque você não começa a não conseguir entregar aquilo ali que você se propôs. Então, é o que eu penso muito, mas tenho 10 anos, né, de estrada já, mas verifique seu nicho, a região que você quer atuar e qual o cliente que você quer atingir, né? Eu falo assim, o síndico, você quer atingir síndicos profissionais? Invista nisso. Você quer atender só síndicos moradores? Invista nisso também. Eu acredito que toda empresa, quando você tem um foco e um objetivo, ela vai dar certo. Mas você não pode se perder nisso. Perfeito. Genial. Genial. Muito bom. Você trouxe um ponto de indicação que ele é um dos canais mais valiosos que existem. Então, você relatando que você recebe várias indicações é mais um atestado, dizendo, olha, eu presto um ótimo serviço, tem pessoas me recomendando e você já chega... Quando você vem por uma indicação, você já chega com uma visão diferente perante os outros, né? Você já vem pela porta da frente, vamos assim dizer. Você não vem como mais um ali no orçamento. Você fala, não, pessoal, ó, realmente tem os 3 orçamentos, 4, enfim, X, mas esse aqui foi uma recomendação legal, sim, o pessoal mostra, né, tem um preço e uma entrega de valor muito maior, mas, tipo, parece que vale a pena, né? Parece que tem um QI a mais, quem indica, tem um QI a mais. E engraçado é que eu percebo também, assim, muito que a gente falou dessa questão de nicho, das indicações, é que nem todos os clientes são para você. E nem todos os clientes para você. E nem você é para todos os clientes. E a outra coisa que a gente tem que aprender é nesse dia a dia de empreender isso. Que tá tudo bem o cliente não gostar do seu serviço e não te querer ali. E também tá tudo bem você não querer o cliente. Você demitir aquele cliente. Perfeito. É maravilhoso, sabe? E com o tempo você vai pegando essas experiências, né? E vai conseguindo lidar aí no dia a dia. E o mundo condominial, ele é muito complexo. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa para todo mundo. É muita coisa, é muita gente, é muito condomínio. Tem condomínio. Muita oportunidade, é gigante mesmo, é gigante. Marcela, para quem está nos ouvindo, né? E falou, puxa, eu quero aprender, né? Quero entender, quero aprender mais com a Marcela, quero me aproximar mais dela. Se você pudesse deixar uma mensagem final para a nossa turma e você pudesse falar dos seus trabalhos também como consultora, que você, né, pega na mão, ajuda, né, leva esse pessoal para um próximo passo, o que você faz, né? Como que você pode auxiliar esse pessoal e como que eles podem encontrar você também? Hoje eu tenho vários canais, mas eu estou no Instagram, é marcela.torquato. Também estou no Instagram da empresa, Conserminas Serviços. Nesses 2 canais você consegue o meu... tanto o telefone da empresa quanto o meu telefone mesmo, da parte comercial. Hoje eu busco ajudar síndicos novatos. Eu acho bastante interessante, sabe? Pessoas que não conhecem o mercado, não entendem do mercado. Então, o meu nicho hoje, eu busco esse tipo de síndico para poder dar consultoria. E a minha consultoria, ela vai de 6 meses, 1 ano, depende do que a pessoa busca e do que ela quer aprender. Mas eu consigo, no dia a dia, eu atendo a pessoa uma vez por semana para tirar dúvidas e a pessoa vai estudando de acordo com o cronograma que já fica preparado para ela. E eu vou tentando entender também quais são as dúvidas, o que mais interessa dela aprender ali naquele momento. E eu acredito que o estudo, o ensinamento, hoje, para os profissionais, né, que querem entrar na área, é a melhor opção. Porque eu acredito que o mercado ele vai passar por um momento aí de muita transição. Então, quem não souber, quem não entender, não vai conseguir ficar no mercado. Eu acredito que de 2 a 3 anos agora, o mercado ele vai dar uma reviravolta aí e as pessoas que mais buscarem conhecimento, que mais se estruturarem, vão continuar no mercado e as outras vão começar... O mercado ele vai dar um giro, sabe? Eu acho porque tem muita gente no mercado. Hoje a profissão é nova e muita gente, eu tô sem emprego, vou entrar. E não é assim, né? A gente está cuidando de vidas, a gente está cuidando de patrimônios. Então, assim, eu acho que tem que ter essa distinção mesmo para poder conseguir melhorar o dia a dia até dos condomínios. E eu estou à disposição, gente, independente de ser para fazer consultoria, eu sempre estou disposta a ajudar e a demonstrar tudo aquilo que eu aprendi, que não foi só pagando, mas também foi
convivendo com várias outras pessoas do mercado que me trouxeram onde eu estou. Isso vale muito. Isso vale demais da conta. E eu, assim, o que eu digo sempre é a transformação que o mercado precisa, sabe? Ela tá em nós. Uhum. A gente precisa correr e correr muito contra o tempo para poder chegar lá, porque tem muita gente ruim no mercado também, né? A gente não pode deixar de... Tem muita gente entrando no mercado que não é bom, que não entende. Então, a gente precisa ter essa transformação. A gente precisa se transformar aí. Ser pessoas melhores para poder atuar num mercado bem complexo. Genial. No Instagram, você... posta conteúdo? Posto conteúdos. Que legal. Conteúdo gratuito. Dia a dia, gratuito. Aprender, né? Para atender. Faço palestras também. A gente sempre está nos eventos aí. Então, assim, eu tô sempre disponível mesmo para tentar ajudar e tentar alavancar esse nosso mercado. Genial. Puxa, Marcela, você com certeza tá trabalhando, ajudando de uma maneira proativa a gente a profissionalizar cada vez mais esse mercado condominial. Esse é o meu interesse, sabe, Léo? Que as pessoas consigam chegar mais profissionais no mercado para a gente conseguir ter, daqui uns 2, 3 anos, um mercado que as pessoas conheçam, saibam o que é, porque muitas vezes as pessoas não sabem com o que a gente trabalha. Então, assim, eu acredito que se cada um fizer um pouquinho ali, a gente vai chegar numa parte muito legal. Perfeito, genial. Na Yukondo, a gente acredita demais que o mercado de gestão e administração de condomínios, isso pegando todo o ecossistema, desde quem faz a parte de portaria, zeladoria ou terceirização completa, né, a gestão, síndicos, administradoras, as contabilidades que também se envolvem um pouco nisso, todo as tecnologias, os sistemas, tudo isso a gente acredita que tem que elevar para mais um nível, tem que sair desse nível de conhecimento e às vezes de gestão mais amadora e ir para um nível mais profissional. Exato. A gente acredita que isso vai fazer com que todo mundo seja beneficiado. Os moradores vão ser beneficiados, as administradoras vão ser beneficiados, os síndicos, as pessoas que convivem dentro do condomínio, né, com conservação, zeladoria, manutenção, tudo. Todo mundo vai ter uma qualidade de serviço muito maior, patrimônio valorizado. Olha, é só coisa boa. Então, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, é graças aos conteúdos que você faz, graças a todo o mercado que também está olhando para isso, né? Os grupos, todo mundo que está olhando para isso, que a gente vai conseguir fazer essa mudança que você está falando aí em 2, 3 anos, espero que até menos, que seja até um processo mais rápido. Para você que está aqui nos assistindo, aproveita, deixa seus comentários aqui embaixo. Se você tem dúvidas, deixa as dúvidas aqui que a gente olha uma a uma para a gente poder estar endereçando para as pessoas que vão participar com a gente aqui nos nossos próximos episódios. E também, de vez em quando, nossos convidados, eles vão lá, respondem também, né? Compartilham. Exato. Então, fique à vontade, deixa a mensagem aqui embaixo, se inscreve no canal. Ativa o sininho e, tem uma coisa muito legal que os nossos ouvintes fazem, que é pegar esse vídeo, às vezes num momento polêmico, sabe? Pega essa mensagem que alguém lá no grupão de WhatsApp do condomínio tem que escutar. Você pega essa mensagem e manda lá no grupão de WhatsApp, que isso ajuda demais. Pelo menos dar uma cutucada, mas pelo menos para melhorar o seu condomínio, aonde você está morando. Não é verdade? Em nome da Yukondo, eu agradeço demais você aqui, a sua participação como ouvinte e até o nosso próximo episódio do nosso Fala Condomínio.